Senhor Jesus que Mateus escreveu, capítulo 15, a partir do versículo 1. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus, Ele falou comigo, Ele vai estar falando contigo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mateus capítulo 15, você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. E você que está em casa nos acompanhando, você pode compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, para que elas possam receber o Evangelho cantado, pregado, através da página Pensamentos de um Pastor do YouTube Encontro das Águas, e a transmissão também pelo Instagram da igreja. Amém, meus lindos? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então vieram de Jerusalém Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim estáis invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado toda a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Só até aqui. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor essa palavra. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que já tem falado conosco. Que momento tão tremendo de adoração, Senhor. Que palavra profética tão linda o Senhor usou o teu filho, o pastor Gledson, para liberar sobre nós. E eu creio, Pai, que diante daquilo que o Senhor já tem feito até aqui, o Senhor vai continuar fazendo. Porque nada tem a ver conosco, nada tem a ver com a capacidade humana, tem a ver com aquilo que Tu és, Senhor. E como Isaías, ele profetizou em oração, que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. Muito obrigado por cada vida que está aqui, pelo ministério de louvor, Deus, pela multimídia, pelas ovelhas, por cada um daqueles que estão recebendo do Senhor em casa. Que haja liberdade, liberalidade no teu espírito, em nome de Jesus. Se você crê que essa presença está aqui nesse lugar, diga para o seu irmão, diga: se prepare para receber de Deus. Amém? Amor, e que coisa linda você está ministrando comigo. Amém? Está linda, princesa, te amo. Meus lindos, todos nós precisamos entender uma verdade: nem sempre nós iremos agradar todos ou todo mundo. E eu quero falar nessa noite sobre como agir em meio às perseguições. E muitas vezes você, eu, todos nós podemos não ser compreendidos em alguma área, em alguma atitude ou em alguma decisão da nossa vida, não necessariamente porque estamos certos ou errados. Muitas vezes estamos errados e alguém está tentando, por nos amar, nos levar para a rota certa e nos instruir, porque aquela pessoa nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes, quando você está dentro de um contexto, você não consegue perceber algumas atitudes que você está tendo, algumas reações,
E às vezes aquele que está do lado de fora, que te ama e te conhece, por uma percepção maior, ele está observando coisas que ele vai chegar para você, essa pessoa, quer seja família, amigo, amiga, e ele vai dizer: olha, vai por esse caminho, você está agindo assim, você não está percebendo. E nós precisamos entender que isso é para o nosso bem, é para que venhamos a corrigir aquilo que está de errado em nós, porque nenhum de nós somos perfeitos. Cada um de nós temos os nossos carrapichos, nós temos os nossos defeitos, ao começar por mim. E até Jesus voltar, seremos uma obra em andamento, onde o Senhor sempre estará aperfeiçoando a sua obra em nós. Estaremos sempre crescendo na estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então receba com humildade quando alguém chegar para você. A Bíblia diz lá em Hebreus que a disciplina, a princípio, ela promove até tristeza, mas depois ela traz bálsamo. Por quê? Porque o próprio Deus que é Pai nos corrige, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então eu não posso interpretar que um comentário que vai divergir do meu é uma crítica para me destruir. Também existe a segunda natureza de comentário, de uma pessoa que pensa diferente de mim. Não é porque eu estou errado, não é porque ela está errada, mas é porque naquela área existe uma divergência. Isso não quer dizer que a pessoa está em pecado por pensar diferente, e nem quer dizer que você ou eu estamos em pecado por pensarmos diferentes. Entra aí a questão do amor, do respeito e da individualidade, onde cada um de nós temos o nosso temperamento, a nossa criação, as nossas características. É tanto que Jesus, ele pegou para serem seus discípulos homens com características de temperamento totalmente diferentes, mas cada um, na medida que tinha algo positivo, tinha algo negativo. Você vê um João que era amável, você não vê ele impetuoso, mas você vê também que ele era mais introspectivo. Ele não tinha a ousadia de pregar que Pedro tinha. Já Pedro era mais ousado, talvez errava mais na tentativa de acertar, mas também foi o homem que lá em Atos, quando começou a pregar o evangelho, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus e foram batizadas. Então nós precisamos entender que pensamos diferente. Isso se trata de um casamento, marido, mulher. Isso se trata de amigos, de relacionamentos, de igreja. Mas isso não é um empecilho para que não venhamos a caminhar juntos. Cada um tem o seu time, tem um Corinthians, tem um Palmeiras. Cada um tem o seu partido político, cada um tem o seu candidato. E nós precisamos entender que isso faz parte da individualidade do ser humano. Mas só que o amor é o vínculo da perfeição. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela está dizendo que se nós amarmos, não quer dizer que seremos perfeitos, mas que alcançaremos essa perfeição no aspecto de respeito, no aspecto de compreensão, no aspecto de limitação. E isso também traz muito contexto da maturidade. Quando nós somos maduros ou amadurecemos em uma área da nossa vida, ou em várias áreas, então a gente aprende a reconhecer as verdades do próximo, o que ele pensa, a maneira dele, a criação dele, que não foi igual à nossa, e nós aprendemos a respeitar o jeito daquela pessoa. Então esse é o segundo aspecto de discordância. O primeiro não tem problema, o segundo também não tem, mas eu quero tratar do terceiro. Estou sendo bem enfático e específico, que são aquelas pessoas que elas nem respeitam, elas nem fazem e elas nem amam. Elas estão ali à espreita para ver um defeito, para ver uma falha, não porque elas querem corrigir, mas porque elas querem ter um motivo para acusar. Se existir uma classe extremamente crítica, porque eles eram defensores e religiosos da Torá,
eram os escribas, fariseus e saduceus. E Jesus sempre repreendeu essa classe. Mas o mais impressionante é que eles gostavam de estar com o Senhor Jesus, não porque admiravam Jesus, não porque Jesus na mente deles era o cara, era o homem enviado por Deus, mas porque eles queriam ter um motivo para acusar o Senhor. É tanto que por várias vezes criticaram Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, haviam escribas e fariseus, até porque Jairo era da sinagoga. E quando Jesus disse que a filha de Jairo, ela dormia e não estava morta, muito embora estivesse morta, mas Jesus ali usou com essa palavra, não um desprezo em relação à morte, mas dizendo: fiquem tranquilos, ela dorme, daqui a pouco ela acorda. Então eles começaram a zombar, e Jesus mandou que eles saíssem. Em Marcos capítulo 2, a casa de Jesus em Cafarnaum estava lotada de escribas e fariseus também, que quando chegou um paralítico conduzido por 4, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Começaram a zombar, e Jesus conhecia as intenções e os pensamentos do coração, e disse: como é que ele diz isso? Só Deus pode perdoar pecados. É quando Jesus ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Só que isso não só foi no tempo do Senhor Jesus. Ao longo da história da igreja primitiva, houveram perseguições. Ao longo da história romana, houveram perseguições. Possivelmente, Paulo ele morreu na perseguição de Nero. Nero e Calígula, eles eram terríveis, porque a carnalidade, ela era terrível no Império Romano. E você vê que Paulo entra com força falando. Os pais da igreja que canonizaram a Bíblia, que fecharam ali o cânon bíblico, reconhecendo que eram livros inspirados, consequentemente eles foram perseguidos também. Irineu de Antioquia e tantos outros, Cirino. E quando Constantino, no 3º século, se converteu, aí a igreja passou a ser Estado, houve uma calmaria. Mas em compensação, na história da igreja, foi considerado o período das trevas. Por quê? Porque começou a entrar muitas questões que não eram bíblicas dentro da palavra, como livros apócrifos, que não eram reconhecidos como livros inspirados. Consequentemente, a perseguição parou. Mas a idolatria, a canonização, as pessoas começaram a existir até o período da reforma protestante com Martinho Lutero. E vieram os reformadores, Calvino, Armínio, e depois vieram ali os avivalistas na Europa, como Jonathan Edwards, como Finney, como tantos outros que marcaram a sua geração na Europa, nos Estados Unidos, difundindo o evangelho de uma maneira poderosa. Mas todos eles foram perseguidos. O Jonathan, ele quando pregava, as pessoas elas estavam tão quebrantadas diante da presença de Deus, que elas se agarravam com as pilastras dos templos ali, arrependidas e clamando pelo perdão de Deus. E olhe que a leitura era feita e não havia esse ambiente gostoso que nós temos hoje, digamos assim, de unção, de graça, mas havia um transbordar de Deus. Quando eu falo desse ambiente não existia, é óbvio que havia graça e unção, porque existia salvação, mas que não tinha um teclado tocando, não tinha um período de louvor, eram cartas lidas, e os corações estavam arrependidos e sendo quebrantados, exatamente pelo mover do Espírito. Quando você estuda a história do avivamento na Rua Azusa, que coisa linda o que Deus fez, as curas, os milagres, e eu sempre falo que Deus ele não deixou de fazer. Se desde o tempo do Senhor Jesus houveram perseguições, hoje não seria diferente. Nós também somos perseguidos, nós também somos criticados. Tem gente que não entende por quê, porque talvez nunca experimentou, porque talvez nunca veio à igreja, porque não sabe que aquilo que se fala não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o ministério. Por mais que seja lindo,
por mais que venhamos a buscar a excelência daquilo que o Senhor tem nos dado, porque eu sempre digo que nós não podemos chegar num altar pregando qualquer coisa, falando qualquer coisa. Nós precisamos mergulhar na profundidade da palavra, precisamos nos preparar no louvor, mas não apenas de uma forma técnica, mas de uma forma espiritual, porque nós entendemos que a unção em si, se não tiver conhecimento, as pessoas elas vão ficar perdidas. E se você tiver conhecimento e não tiver unção, a letra mata, porque o que vivifica é o Espírito. Então, entrando aqui no contexto do Senhor Jesus, por que eu quero, ou porque eu trouxe todo esse relatório? Para mostrar para você que há mais de 2000 anos, as coisas não mudaram, perseguições continuam existindo, quer seja ali uma competição em relação ao mercado financeiro, quer seja uma competição até dentro da igreja. Se nós não cuidarmos e não deixarmos que o nosso coração seja tratado por Deus, nós vamos ser vítimas também de Satanás, de vaidades humanas, no aspecto de caráter. E nós precisamos entender que a mensagem que hoje flui, ela amanhã pode não fluir. O louvor que hoje flui, ele pode amanhã não fluir. Isso não depende da nossa homilética, da nossa hermenêutica. Eu nunca me confiei no fato de ter uma formação teológica, de ter sido professor de seminário, porque muitas vezes eu também já fui frustrado e me frustrei comigo mesmo. Não foi Deus que me frustrou, Ele não frustra ninguém, mas é o entendimento e a maturidade que a nossa dependência está nele. Então sempre os escribas e os fariseus andavam atrás dos discípulos e também de Jesus, procurando de que acusá-los. Então de repente vieram até o Senhor Jesus e perceberam que os discípulos chegaram a comer sem lavar as mãos. Só que pelo contexto histórico foi um momento único, mas não só foi aqui que eles comeram sem lavar as mãos. Anteriormente eu tenho certeza que também na multiplicação dos pães e dos peixes não tinha álcool em gel, não tinha também sabão líquido, não tinha torneira no deserto, nem tampouco açude para que eles pudessem lavar as mãos. O certo, a higiene diz que nós precisamos lavar as mãos, mas só que eles começaram a trazer à tona, os escribas e os fariseus, a tradição dos anciãos, que não era um princípio de Deus, era algo que o homem havia estabelecido, era algo que o homem havia construído. Por isso que eu falo para as pessoas, a igreja Encontro das Águas é uma igreja que, se você quer vir de terno, venha. Se você quer vir esportivo, venha. Se você quer vir de sandália, venha. Tem hora que eu quero colocar um terno, tem hora que eu quero colocar uma blusa de malha, uma calça, porque é o que me dá vontade naquele dia. Exatamente porque não há um padrão de roupa para nós. Agora nós tratamos da questão de você ter coerência, mas que você tenha liberdade para cultuar, para adorar, para levantar suas mãos, para bendizer o nome do Senhor. Não entendo que quem grita mais é mais santificado. Não entendo que quem fala em línguas é porque tem mais intimidade com Deus. Quem fica sentado é porque é menos espiritual. Nada tem a ver. O que tem a ver com a nossa espiritualidade está ligado ao nosso caráter. Cremos nos dons espirituais, pregamos e vivemos, mas não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar, não adianta você chegar aqui, liberar, fazer uma transmissão, se a centralidade não for Deus e a sua palavra. É Ele que faz, é Ele que manifesta a glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Não só Jeremias, mas Paulo repetiu também na carta aos Coríntios: não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. E um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe. Um mandamento que não só foi falado no Antigo Testamento,
mas que foi ratificado, que foi confirmado no Novo Testamento também, para que os seus dias sejam acrescentados. Então, de repente, os escribas e os fariseus, eles queriam viver o que era conveniente a eles. Por isso que eles cobraram em relação ali aos discípulos que antes de comer eles lavassem as mãos, porque fazendo isso eles estariam cumprindo a tradição dos anciãos, e não fazendo, eles estavam invalidando, querendo trazer julgo e sentença. Só que eu quero ser mais profundo ainda. Eles não só queriam, pastor Gledson, trazer uma crítica, eles queriam na frente de todo mundo envergonhar os discípulos, porque se tratava de uma comida pública. Eles estavam em um cenário aberto conforme a geografia bíblica. Então, quando você quer repreender alguém que você ama, você vai no secreto, você vai instruir. Olha, por que você não faz isso? Mas eles foram questionar Jesus. Aí eu sempre digo: obedece quem tem juízo. E o que é que acontece? Naquele momento, foram expor os discípulos na frente de Jesus e de maneira pública. Jesus nunca foi de estar envergonhando ninguém. Agora, se chegassem para envergonhar quem ele amava, quem caminhava com ele, quem ele conhecia o caráter e a vida, aí também ele trazia a exposição. Quem se expõe é porque quer ser exposto. Quem faz vergonha é porque quer ser envergonhado. Quem fala é porque quer ouvir também. Então nós precisamos entender que toda semente plantada traz um fruto colhido. Mas qual que tem que ser a nossa postura diante das perseguições? Naquela hora Jesus ele diz: vem cá, vocês estão cobrando que os discípulos lavem as mãos antes de comer, dizendo que essa é a tradição dos anciãos. Mas a Bíblia diz, estou nem falando de ancião, que tem que honrar pai e mãe. E sabe o que os escribas e os fariseus faziam? Abandonavam seus pais, onde a Bíblia diz que nós precisamos fazer primeiro pelos da família da fé, relacionada à família biológica e à família igreja. Eu só posso ir para os confins da terra se primeiro eu fizer na minha Jerusalém. Onde é minha Jerusalém? A minha igreja local. Missões começa aqui, na igreja em Conta das Águas, em Caruaru, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A coisa é clara, Jesus ensinou com clareza. O povo é que quer distorcer e desfazer. Então de repente, Jesus ele diz: vocês abandonam pai e mãe, tem dinheiro, mas não suprem, dizendo que vão pegar o dinheiro e colocar na obra de Deus. Vocês fazendo isso e agindo assim também não estão invalidando o mandamento de Deus? Hipócritas. Por isso que o profeta disse: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Peraí, Jesus, o que é que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra é a comida, mas é o que sai. Porque conforme Provérbios, do coração procede os bons e os maus caminhos. O coração é enganoso. Então o que sai é o que contamina. O que sai é o que está no caráter da pessoa. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pode se camuflar por um tempo, mas consequentemente ela vai revelar aquilo que está no seu interior. Por quê? Porque é a sua natureza. 2 Pedro capítulo 2, Jesus fala sobre a questão do evangelho. Por isso que eu digo que quem pisou no Santo dos Santos não consegue estar longe. Pecamos porque lutamos contra uma natureza pecaminosa, mas não temos prazer na lei do pecado. Por quê? Porque a nossa semente é divina.
A Bíblia diz que existem muitos confundidos, que estão como os porcos, que foram lavados e voltam a se revolver na lama. Que muitos estão como os cachorros, que comem, vomitam e voltam para comer o vômito. Por quê? Porque a natureza não muda. Mas quando a natureza é transformada, você chega numa quarta, você chega no domingo, você diz: hoje foi um dia difícil, um dia de luta, de batalhas espirituais, financeiras, emocionais, mas eu estou na igreja, porque eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. Eu não caminho simplesmente em cima das emoções, mas eu caminho pela fé, e é pela fé que eu quero prosseguir e conquistar o melhor de Deus para a minha vida. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Então, de repente, Jesus explicou: mas como você age em meio às perseguições? Deixa aquele que é advogado e juiz te defender. Silencie. Fala para o seu irmão: silencie. Quando você grita, quando você brada, você quer se colocar no lugar de Deus. Ninguém, está escrito lá em Romanos, pode se justificar a si mesmo. Só tem um justo que pode nos justificar, é o Senhor. É Ele que nos respalda, é Ele que nos justifica. Agora tem um detalhe: Ele justifica se você tiver frutos. Balela, palavras lindas, eloquência, oratória, é muito fácil. É muito fácil impressionar. Por quê? Porque discursos bonitos impressionam, mas o que consolida, o que forma, o que gera sustentação é a palavra. Jesus disse: se as pessoas ouvirem as minhas palavras e as praticarem, elas serão como uma casa edificada sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, e ela não cairá. Mas aquele que não pratica é como uma casa edificada sobre areia. E muitas vezes nós queremos estar brigando com pessoas, batendo de frente com pessoas. Isso revela imaturidade. Isso revela que você não confia no Deus que anda com você, que você anda com Ele. Preocupações temos porque somos seres humanos. Tenho escutado muito sobre os desafios financeiros do começo do ano, mas eu sei de uma coisa: com desafio financeiro ou sem desafio financeiro, nós temos o dono do ouro e da prata, que vai suprir cada uma das nossas necessidades. E eu creio que Deus, Ele já está escrevendo uma nova história. Essa leve e momentânea tribulação vai passar. Vai passar. Fala para o seu irmão: vai passar. Vamos aqui contextualizar esse texto. Quando você está comendo, você está morrendo de fome, a pior coisa do mundo é você ser aborrecido quando você está se alimentando, sim ou não? Se você tiver uma raiva, tem gente que passa fome na hora. Só um detalhe: quando estiver comendo, evite o celular, evite atender, para que você não perca o seu apetite. Tem muita gente querendo roubar o teu apetite espiritual. Tem muita gente querendo roubar o teu apetite de estar na igreja, de adorar. Eu não gostei muito não foi do jeito que eu queria. O culto é para Deus, não é para homenzão. A glória é dele, não é nossa. A exaltação é dele, não para nós.
Deus. Se você entende que é assim, diga aleluia. No dia que eu quiser ser o cara, Deus abate. Por quê? Porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele concede graça, graça ao humilde. Se você crê que é assim, diga aleluia. Não deixe ninguém tirar o seu apetite. Segundo princípio, ignore. O ignorar não é ser ignorante, é não valorizar. Eu sempre falo que aquilo que nós valorizamos, nós fortalecemos. Seja um instrumento de encorajamento. A Bíblia diz lá em Provérbios que a boca do justo, quantos justos nós temos aqui, é manancial de vida. Diga para o seu irmão: se for para abrir a boca e destruir, fique calado. Mas se for para abrir a boca para abençoar, diga: fale. Fale, abra a sua boca, fale, profetize, dê o melhor de você. Eu não sou mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos. Eu olho para trás e me pergunto quem era aquele André. E muitas vezes eu estou me referindo de um André de um mês atrás, porque sempre estamos em crescimento. Há 2 meses atrás, há 3 meses, há 1 ano. Passamos por dores profundas. E não estou fazendo apologia à dor, mas isso transformou a minha vida. Foi o start de Deus. Era o que eu precisava. Como assim, pastor? Cresça em meio às lutas, em meio às perseguições. E eu não estou falando só de pessoas, não, irmãos. O pior não é alguém que fala como boca de Satanás, não. É a vozinha aí na sua cabeça, demônios tentando bombardear você. Não vai para a igreja não, não abraça não, não perdoa não, não ama não. E você diz: eu não vou fazer o que você quer, diabo. Eu vou fazer o que Deus ele quer, o que está escrito na sua palavra. Porque ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Nós temos um advogado, João disse. E Jesus vai e confronta os escribas e fariseus na frente de todo mundo. E os discípulos continuaram comendo. Diga para o seu irmão, diga: continue se alimentando. Diga: despreza. Quando o rei, pastor Gledson, Ezequias, ele foi ameaçado, a resposta de Deus para ele sobre o seu adversário foi: despreza e zomba do teu inimigo enquanto ele foge. Porque não foi contra você que ele blasfemou, foi contra mim. Eu colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e pelo caminho que ele veio, ele voltará. Não perca a sua fome nem o seu apetite. Fala para o seu irmão: não perca a sua fome nem o seu apetite. Ao mesmo tempo que o correto, não me interpretem mal, nem saiam daqui dizendo: o pastor disse que não era para lavar as mãos antes de comer. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas criança que é criada, não bota o pé no chão, não bota isso aqui na boca. Às vezes eu via minhas filhas, todo cuidado do mundo, pegavam os brinquedos, arrastavam assim no chão até no meio da igreja. Daqui a pouco estava na boca, não dava nem tempo de tirar. Meu Deus! Mas de uma certa forma está adquirindo também anticorpos. Não é que é certo, mas acontece. E existe um momento que a gente precisa desprezar aquilo que está no nosso lado, no sentido de não valorizarmos.
Tem gente que está na igreja, eita, a conta que eu tenho que pagar, isso que eu tenho que pagar. Eu estou ligado no que Deus está falando comigo. Na hora de pagar eu vou pagar, na hora de resolver eu vou resolver, na hora de acertar eu vou acertar. Mas agora eu quero comer do pão vivo que desceu do céu, da fonte que sacia a minha sede. Eu quero me alimentar dele, eu quero comer dele, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Você está na adoração, coisa mais linda lá. Aí vem um diabo, cheque de tanto para cobrir amanhã, cartão de crédito. Pensa no cartão amanhã, pensa no cheque amanhã, pensa na provisão amanhã. Jesus, ele disse: olha, eu cuido dos pardais, eu cuido dos lírios, dando alimento, vestimenta e suprimento. Quanto mais vocês, qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Quanto mais o Pai Celestial, que vos dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. Despreze. Discípulos continuaram comendo. Fala assim para o seu irmão: não perca o apetite. Diga: tem xerém com galinha, tem lasanha, tem rabada, tem miudinho, tem cuscuz, tem macaxeira, tem sobremesa, tem torta, tem delícias na mesa de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para um banquete que Ele preparou. Eu estou falando desse banquete aqui. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Paulo disse a Timóteo: toda a escritura, toda ela é divinamente inspirada e é apta para corrigir, para instruir, para que todo homem perfeito caminhe em perfeição na presença de Deus. Terceiro e último princípio: como agir em meio às perseguições. Em primeiro lugar, silencie. Fala para o seu irmão: silêncio. Deixa Deus falar por você. Em segundo lugar, fala para o seu irmão: despreza. Não perde o apetite não. Despreza. E em terceiro lugar, fala para o seu irmão, olha assim para ele: não abra mão da sua missão. Porque quem pensa errado de você são os escribas e não Jesus. Quem te escolheu foi Jesus. Quem te aprovou foi Jesus. Quem te separou de detrás das malhadas foi Jesus. E uma coisa essa geração tem que entender: a quem Deus escolhe, Ele escolhe. A quem Deus levanta, Ele levanta. Você pode estar na cadeira, você pode estar no altar, você pode dançar, você pode tocar ou fazer o que for. Cada um tem a sua utilidade dentro do corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, bate na mão dele. Vamos lá, amor, não para, meu irmão. Ele já parou desse jeito. Fala assim: não para, meu irmão. Minha irmã, dizer algo de Deus hoje aqui para você. Existe uma pessoa da sua família que está enferma e que você vem pedindo ao Senhor para que o Senhor cure. Enquanto você está aqui hoje, Deus está tocando na sua casa. Houve um diagnóstico de 2 meses para cá, e Deus está dizendo que está trazendo cura. Mas essa cura começa dentro de você. Você lembra do que aconteceu segunda-feira à tarde? Assim diz o Senhor: eu estava lá contigo. A coisa podia ter piorado, mas não piorou, porque eu intervi, eu fui o teu advogado. E eu te trouxe aqui nessa noite, mesmo com todas as batalhas que você enfrentou hoje, porque eu queria falar contigo de maneira específica. E se prepare, porque nesses dias um sinal virá sobre você. Você vai ter um sonho, e esse sonho vai ser profético, e você vai testemunhar, você vai contar em menos de 2 meses o que Deus já começou a fazer.
dos teus está cuidando, Senhor. Deus, hoje começa uma grande obra de cura emocional e espiritual e até física, de dentro para fora. Se prepare, porque a porção que está por vir é maior e é melhor, e é porção dobrada do Espírito. Receba em nome de Jesus. Minha irmã, você, levante sua mão. Despreze o que aconteceu, não valorize mais. As lembranças do passado têm acabado com você. No mês de outubro do ano passado, até dezembro, você passou a maior batalha da sua história. E você disse: Deus, eu não vou suportar. Porque houveram muitas mudanças, uma atrás da outra. Quando você pensava que a coisa ia melhorar, ela piorava. Mas assim diz o Senhor: esse ano eu estou trazendo uma nova história sobre a tua vida. Até o teu aparelho gasto foi afetado por causa das batalhas que você sofreu. E você está tomando medicação. Eu nunca te vi, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E o Senhor diz: eu sou aquele que te sara. Sintomas no seu corpo, sonhos que você pensou que estavam abortados e perdidos, Deus diz: no mês de março eu estou levantando o altar novamente e os muros. Se prepare para trabalhar muito e comece a se alegrar com aquilo que está por vir, porque hoje eu estou colocando limite à guerra da tua história. Diga para o seu irmão: não pare. Aplauda Jesus. Diga para o seu irmão: não pare. Diga: prevaleça, permaneça. Deus é fiel, aleluia. Leva na xere, canta lá, maná. Leva na sobre, anda lá, maná, xere. Muitas vezes nós não sabemos como agir, mas continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Entenda hoje que a sua maior batalha não é contra pessoas. Se você tem intrigados ou se chateia com alguém, já está invalidando a palavra. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você está entendendo? A maior batalha está na sua mente. Já passou. A porta do passado já fechou. Isso não tem mais nada a ver com você. Não tem mais nada a ver comigo. Não é porque é um ano novo, é porque é um tempo novo. Eu queria que nessa noite você entendesse que quem precisava te aprovar, já te aprovou. Quem precisava te amar, já te amou. Quem precisava te abraçar, já te abraçou. Quem precisava te impulsionar, já te impulsionou. Paulo, ele disse: se eu vivesse para agradar os homens, jamais eu seria servo de Cristo. Você depende dele, você está ligado a ele, Jesus. Então prossiga na certeza de que o Senhor é contigo por onde quer que tu andares. Olha para o seu irmão e diga: eu creio nessa palavra profética. Bata na mão do seu irmão e diga: quando sair daqui, eu vou comer, e vou comer bem. Diga: já me alimentei na palavra, vou me alimentar no físico, e ninguém vai tirar o meu apetite. Você crê nisso? Você crê nisso? Ainda que venham potestades, tempestades, nós estamos à sombra do Onipotente, e é lá que nós descansamos.
Tudo isso o Senhor fará, porque a Ti me apeguei, a Ti me apeguei com amor. Jesus, eu Te quero. Por isso que Pedro disse: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ouve a sua cabeça e fecha seus olhos.